Prefeitura de Brusque anunciou recentemente que abriu um processo de seleção para a contratação de profissionais para a área da engenharia, da arquitetura, pessoal que cuida aí principalmente de fazer os projetos para as nossas obras, né? Setor extremamente importante. Tudo que é obra que você vê pela cidade tem o dedo de um engenheiro, tem o dedo de um arquiteto, tem o pessoal que pensa como que nós vamos fazer tudo isso aqui. E eu lembro que o pessoal reclamava um tempo atrás que as atividades relacionadas principalmente à área da engenharia estavam defasadas, isso em termos de remuneração, o que se tornava pouco atrativo para muitos profissionais. Todo mundo sabe quanto é que custa ir para uma formação para um engenheiro, né? Um engenheiro, um médico, enfim. E aí quando você investe numa formação e você não tem um retorno à altura, obviamente que você vai procurar um espaço onde você consiga ter esse retorno. Isso estava acontecendo aqui com relação a algumas dessas funções. Até recentemente a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei reorganizando essa questão principalmente de ordem financeira da salarial para a contratação desses profissionais, e aí foi aberto esse processo para fazer a contratação do pessoal para integrar a área da engenharia principalmente. Nós estamos recebendo o Lucas Orlando da Silva, que é diretor de projetos estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Estratégica e que é engenheiro inclusive, para falar a respeito desse processo. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Bem-vindo à Rádio Cidade, obrigado por aceitar o convite, né? Obrigado pelo convite também, boa tarde a todos os ouvintes. Ô Lucas, esse processo, você estava me explicando aqui que tem uma diferença de um processo seletivo normal e esse é um processo seletivo, um processo simplificado. O que difere um do outro? Bom, o processo seletivo normal, geralmente é realizado uma prova, como se fosse um concurso público, só que ele também é para cargo temporário. O processo seletivo simplificado, ele já não tem a questão da prova, a gente vai fazer através de método de avaliação de experiência, né? Como se a pessoa possui pós-graduação, se ela tem um curso especializante, se ela possui ARTs, que seriam os serviços que ela já executou, certo. Tudo isso vai pontuar para ela conseguir uma melhor pontuação nesse processo. E aí a gente tem a seleção dos cargos dos maiores pontos até os menores. Né? Quantas funções que estão disponíveis? Hoje estão disponíveis cargos de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro ambiental e sanitarista, engenheiro eletricista, engenheiro florestal e engenheiro mecânico. Isso daí distribuídos para cada secretaria que seria pertinente ao cargo deles. Né? Esses cargos, eles vão atuar, primeiro, quais são as pastas dentro da prefeitura? Eu imagino que toda a secretaria, de certa forma, precise em algum momento de um profissional desses, mas quais são as pastas que esses profissionais vão atuar? Eles serão chamados conforme as demandas, né? Conforme foram aparecendo a demanda para o pessoal. São a Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura Estratégica, na qual eu sou locado, né? A de Educação, SAMAI, Planejamento Urbano, Obras e Fundação do Meio Ambiente. Aí por exemplo, a Engenheiro Florestal vai ser alocado na Secretaria de Meio Ambiente. Aí a Engenheiro Civil vai para minha secretaria, SAMAI pediu sanitarista e mecânico e conforme a demanda eles vão chamar esses cargos para essas secretarias. Agora eu fiquei curioso aqui, o que um profissional desse faz na saúde, por exemplo? Porque eu fico pensando, quando se fala em saúde, né? Geralmente pensa no médico, pensa no enfermeiro, no técnico em enfermagem. O que um engenheiro ou um arquiteto vai fazer na saúde, por exemplo? É que assim, tem muitos municípios, eles começam... Deixa eu só te interromper, eu só dar uma ajustada no microfone ali do Lucas, por favor, um pouquinho para... Isso, que aí fica melhor para ele. Obrigado, Matheus. Muitos municípios hoje eles preferem centralizar, por exemplo, um setor de engenharia, uma secretaria de educação, porque uma secretaria só, atendendo todas as demandas de todas as secretarias, às vezes sobrecarrega. Sim. Por exemplo, como tu perguntou, o engenheiro civil numa secretaria de saúde, ele vai poder cuidar de manutenções dos postos e hospital, ele vai poder projetar uma ampliação de uma unidade de saúde, ele vai poder acompanhar a execução dessas obras. Seria esse serviço que ele faria, por exemplo, numa Secretaria de Saúde. A gente que conhece como é que funciona a estrutura, é uma pergunta que eu faço até o cidadão, me colocando no lugar do cidadão. Para que eu preciso preciso de médico, não preciso de engenheiro? Muito pelo contrário, né? Você precisa ter justamente alguém que entenda de todas essas funções. E esse processo, ele já está aberto? Eu vi que ele vai até o dia 30, se eu não me engano, né? Ele iniciou dia 16, as inscrições, a gente já viu que houve alguns inscritos em todos os cargos e ele finaliza no dia 25. 25 de julho ele finaliza às 5 da tarde. É o último dia para as inscrições. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo certo? Fala um pouquinho das ações, o que vocês estão realizando nesse exato momento em relação à sua pasta ali. Hoje a gente, como eu falei para vocês, a parte de engenharia dos outros setores a gente não possui ainda uma diretoria de engenharia, por exemplo, na educação, na saúde. Hoje o meu setor, ele centraliza todos os projetos da prefeitura, tanto projetos de ampliações de unidades de saúde, projetos de infraestrutura, que seriam as ruas, projetos de reforma, todos os projetos do município hoje passam pelo nosso setor. Ah, sim. Então, só para mim também inteirar e entender um pouco, né? Então, na verdade, vocês não estão planejando os projetos, vocês estão encaminhando os profissionais. Seria isso? Nesse processo seletivo? Nesse processo seletivo, Do caso, encaminhando os profissionais, acho que a pergunta dele foi no sentido, estão encaminhando os profissionais para distribuir para as pastas, é isso? Não necessariamente. A gente vai continuar com algumas demandas no nosso setor, mas algumas demandas mais pontuais, que sejam mais necessárias, mais agilidade, às vezes eles vão poder contribuir nisso, entendeu? A nossa secretaria vai continuar fazendo esses projetos, com tudo normal, mas às vezes a gente consegue distribuir um pouco melhor e até atender a demanda mais rápido, entende? Ô Lucas, me diz uma coisa, essa readequação que foi feita agora no projeto aprovado pela Câmara, eu já vi isso acontecer em outros momentos, tá? Eu lembro de uma época, muitos anos atrás, onde o pessoal da área da saúde, os enfermeiros, tinha enfermeiro aí que tava com o salário, tipo, metade do que se tinha no mercado privado aí, tava recebendo do público, foi feita uma readequação, tal, a pessoa ficou muito mais satisfeita e atendeu uma demanda de fato, porque conseguiu-se, eu citei o exemplo dos enfermeiros, porque eu lembro que eu acompanhei bem essa situação. Não estava sendo atrativo pro engenheiro atuar no serviço público com essa remuneração que tinha antes? Com a remuneração anterior, a gente até acaba tendo menos procura de profissionais e a gente acaba ficando refém dessa situação por não ter um salário atrativo para eles. Hoje o salário renovado, ele vai ser de R$ 7.875, que é muito mais atrativo do que era anteriormente. Então a gente consegue ter a procura maior das pessoas, dos profissionais habilitados, para a gente ter um setor mais organizado e melhor. E vocês estavam tendo essa dificuldade realmente para contratação? E claro, evidentemente, até com base nisso. No geral, a gente já percebe, tipo, a gente que olha os outros municípios, a gente vê pelos salários ou a quantidade de inscritos que a gente tem quando o salário não é muito atrativo, sabe? Então isso acaba dificultando a contratação a gente teve um processo seletivo anteriormente, eu sou novo na prefeitura, mas um tempo atrás, e não teve muitos inscritos, teve pouco, a gente acabou chamando o que foi possível realmente e acabamos ficando sem. A gente estava fazendo esse com o salário renovado justamente para a gente conseguir montar esse quadro técnico da prefeitura. Sabe que esse problema da remuneração em outros momentos do serviço público já foi muito mais atrativo para algumas funções. O cara fazia um concurso público, o salário era extremamente, a coisa vem sendo achatada, a gente percebe que vem ficando defasada, tal. Eu já vi situação, por exemplo, e aqui em Brusque mesmo, dificuldade para se contratar médico. Por quê? Porque não é interessante o que o poder público, né? Exatamente. O cara atende lá meio período no consultório dele, ele tem muito mais, do ponto de vista financeiro, muito mais atrativo do que propriamente ele prestar esse serviço para o poder público, né? E às vezes o cidadão pensa o seguinte, aí o Lucas tá falando que é um salário de 7 mil e pouco. Tá bom demais, pra quê? Quer ganhar mais? Rapaz, vai ver quanto é que custa uma engenharia, um curso de engenharia. O investimento não é pouco, viu? Não é pouco, né, Lucas? Ou seja, tem que ter uma contrapartida à altura, né? É caro e é uma faculdade difícil, né? Sim. Ela é muito concorrida, né? É, muito concorrida. Ali na prefeitura, além dos engenheiros, arquiteto? Engenheiros num todo, né? Ambiental, florestal, eletricista, mecânico e o cargo de arquiteto, que será para fiscalização de obras. Certo. Em grande parte, não a maioria, né? Não a totalidade, desculpa. E essa fiscalização de obras, como é que ela acontece? Aí já indo mais para a parte prática, né? Como é que vocês desenvolvem esse trabalho? Bom, hoje a gente está fazendo os alinhamentos em relação a isso. Hoje o meu setor, ele é dividido entre projeto e fiscalização. Eles fazem parte da Secretaria de Infraestrutura Estratégica. Hoje a gente faz os projetos, a gente senta juntamente com a diretoria de fiscalização, a gente discute os projetos antes de mandar para a licitação, para realmente ver, a gente vai alinhar, deixar tudo alinhadinho para não ter nenhuma dúvida e todos os esclarecimentos possíveis. A gente senta, revisa todo o projeto, os dois setores juntos, e aí a gente caminha para a licitação, licita a obra, a gente tem a empresa vencedora,
inicia a execução da obra, a fiscalização entra para acompanhar todo o serviço se estão sendo executados adequadamente ao projeto, ao orçamento da obra, todo esse sistema. Sempre observando atualizações e tecnologias, né, que andam juntos aí. Exatamente. Para estar sempre um passo à frente, como se diz, né? Essa boa pergunta essa do Anderson. Hoje no serviço público, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita a uma obra e aí eu lembro que para mim foi novidade, mas o pessoal estava usando, por exemplo, como é que era? Isopor como material de isolamento acústico. E eu fiquei espantado com aquilo, rapaz. Pra gente que é leigo no assunto. E aí eu lembro que na época até o profissional que estava junto disse, não, isso é uma novidade que está sendo implementada agora tal. Isso é na iniciativa privada. No poder público vocês também ficam atentos a esse tipo de tecnologia de avanço, né? Sim, a gente também se atenta a isso, mas juntamente com a parte financeira, né? Que a gente procura sempre o melhor custo-benefício, até para a gente ter o melhor gasto possível numa obra. Não, às vezes uma tecnologia nova é muito interessante, só que o preço dela é muito maior caro, né? Do que uma obra convencional, né? Hoje a gente já estuda, por exemplo, na ampliações de escolas, a gente já estuda fazer por construção modular, que seriam por steel frame ou por aquelas construções estilo as casas da Fischer, sabe? Aquelas são pré-moldadas, né? A gente já está estudando isso também para dar celeridade a ampliação de vagas em escola, em creche, que a gente sabe hoje que é muito importante, né? É utilizado até na fabricação na confecção de lajes, isopor também, né? Em algumas lajes, né? Isso já é um pouco antigo, mas é usado como isolamento também. Porque também... Preenchimento, né? Porque eu não sou da área, mas eu sei que um pedreiro foi lá em casa fazer um serviço. Não, vamos botar isopor. Eu disse, isopor no lugar de tijolo? Agora estão usando isopor. Isopor, EPS, a gente tem bastante opções hoje no mercado. Ficou mais barato, ficou bom. Mais barato isopor do que tijolo, né? Eu lembro quando eu citei esse caso aqui, eu fiquei pasmo, assim, cara, mas pelo que o Lucas tá falando já é uma coisa, mas não faz muito tempo não, tá, que eu vi isso. Mas pra gente que não tá por dentro, novo, né? É novo, a gente que convive com isso no dia a dia sabe que já é um pouquinho antigo, mas as pessoas às vezes não conhecem isso. Agora a pergunta que eu sempre tive curiosidade de fazer para um engenheiro e nunca fiz, principalmente quem trabalha no serviço público. Você sabe que vira e mexe tem um engenheiro de plantão aí na rede social pra lá e pra cá dando pitaco. Mas isso deveria ser feito assim. Quer ver em obra da Beira-Rio, viu, Anderson? Mas tinha que ser feito por lá, tinha que ser feito por aqui, tinha que ser... Todo mundo é igual o técnico de futebol. Todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é isso e aquilo. Quando vocês ouvem o sujeito dando um pitaco como essa aí, tipo, isso aqui não ficou bem feito, tinha que ser feito. Eu ouvi esses dias um sujeito, cidadão, até falei pra ele. Ele é servidor público, amigo meu, inclusive. Ele porque tinha que ter feito assim. Tá, mas qual é a área que tu trabalha? Eu trabalho. Sabe se tu tens formação nisso, não? Não, mas a gente conhece e tal. Como é que é pra vocês ouvir esse tipo de comentário aí, Lucas? Pra gente é normal ouvir isso, né? A gente ouviu bastante. Eu já trabalho em serviço público há um bom tempo. Eu sou novo em Gaspar, em Brusque, mas já trabalhei em Gaspar. Pra gente é super normal ouvir isso, tá? A gente entende, às vezes, um pouco a pessoa não tem o conhecimento sobre, né? Sobre a situação real. Às vezes a gente faz o projeto, a gente faz todo o estudo preliminar, a gente faz ensaio, faz tudo, só que o papel e a execução às vezes é diferente. A gente vai encontrar um problema que não foi previsto no meio do caminho, às vezes, entende? E isso é super normal numa obra de engenharia. A gente encontrar essas dificuldades no meio do caminho. Nenhum projeto vai ser 100% perfeito sempre. Sim. Sempre tem que fazer os ajustes. Sempre vai ter alguma coisa que tu vai encontrar lá, uma escavação, tu encontrou uma tubulação lá que tu não esperava, tu encontrou uma drenagem, tu encontrou uma rede de gás. Algumas coisas a gente consegue prever isso, a gente consegue ter a gente tem um cadastramento e tal, mas algumas coisas a gente acaba... Você é do quadro efetivo? Não? Quando vem por exemplo, um projeto, sei lá, o poder público contrata uma empresa, a empresa venceu a licitação, apresentou o projeto para executar uma obra. Isso passa também o projeto, foi a equipe deles que fez, passa pelo crivo de vocês também. A gente faz a contratação da empresa quando é um projeto mais complexo, muito grande para a gente conseguir atender na nossa secretaria. A gente faz a contratação, só que passa pela fiscalização de um engenheiro também. Eles vão entregar o projeto em mãos pra gente, a gente vai avaliar todo o orçamento, se tá ok com a realidade, se o projeto atende a nossa demanda, senão a gente vai pedir alteração para a empresa vai fazer todas as alterações que a gente indicar e ela devolve até a gente chegar no projeto final, que realmente aí a gente manda para licitação e executar a obra.
Tem que ter esse crivo, né? E tem que ter até porque um dos engenheiros vai analisar o recebimento desse projeto da empresa. Agora, uma outra curiosidade, o engenheiro fica responsável por uma obra por muito tempo? Uma vez eu ouvi o seguinte, o cara que assina lá um projeto, um exemplo, a construção de um prédio, ele é o responsável pela obra, responsável técnico pro resto da vida, por exemplo. Existe um prazo, assim, que... dependendo do caso, ele é responsável, sim, por alguns anos. Ah, entendi. Não é vitalício. A empresa executora sempre vai ter uma garantia de pelo menos 5 anos de garantia da obra, e os engenheiros, se caso cometam um erro muito grave, também podem ser punidos por isso. E tanto a fiscalização quanto o engenheiro responsável da empresa executora. Sim. E se alguém muda o projeto no decorrer dos anos, assim, vamos mudar aqui, e aí dá problema na frente, essa pessoa que mudou o projeto, ele também tem que assinar, né? Ele também, tem que se responsabilizar pela mudança, pela alteração, né? Ele é responsável pela alteração, exatamente. Toda alteração tem uma responsabilidade técnica e ele se torna responsável por aquela alteração. E aí, vamos supor assim, ele assinou, foi feita a alteração e deu problema. O primeiro engenheiro que começou a obra também responde? Ou só aquele que alterou e... Aí depende. Se o problema foi causado pela alteração, a pessoa que alterou é responsável. Se o problema já é um problema que vinha desde o início... Aí, e por isso que foi feita a alteração? Geralmente aí cai, deu um problema muito grave, caiu uma construção. Sim. Isso vai ser enviado para a perícia vai pegar o quê? Vai fazer a avaliação da estrutura, ver se foi erro de quê? De execução de projeto. A empresa executou, por exemplo, com concreto com menos resistência, usou menos aço, ou foi, o projeto estava errado. Se foi o projeto errado, aí as pessoas são... Hoje em dia, acredito que a tecnologia também ajuda bastante, né, para minimizar a questão de erros, né, Lucas? Hoje em dia, né? Ou a gente utiliza programas hoje bem confiáveis em questão de cálculo de estruturas, de pavimentação, a gente tem toda uma questão de normativa, né? Normativa técnica. Então, a gente segue ela justamente para evitar que ocorra esse tipo de problema, né? Perfeito. Voltando aí para o nosso processo seletivo, para a seleção, vai até o dia 25, então, né? O dia 25 às 5 da tarde. Isso, reforçar quais são as funções que estão em aberto. As funções são arquiteto, engenheiro civil, engenheiro ambiental e sanitarista, engenheiro eletricista, engenheiro florestal e engenheiro mecânico. Aí serão chamados em quantidade, eu não posso dizer a quantidade. De acordo com a demanda, né? De acordo com a demanda, né? A gente vai chamar. Eu sei minha demanda, quanto eu preciso. Sim. Quanto eu vou precisar chamar para. Hoje você está precisando de quantos lá na tua equipe? Pelo menos 4. Olha só. Pelo menos já dá 4. para você ter uma ideia, né? Porque a gente recebe muita emenda parlamentar também, então todo mês entra 3, 4 projetos novos, então a gente precisa desses profissionais para dar uma celeridade nesses projetos, entende? Então eu sei que eu vou chamar 4 para o meu setor, daí os setores envolvidos vão chamar conforme a demanda e necessidade deles, né? Aí, só para reforçar, então o salário é de R$ 7.875, mais 750 de vale alimentação, se não me engano, e serão alocados nas secretarias pertinentes a cada cargo. Qual é o processo? Qual é o caminho? Onde é que o profissional tem que se inscrever para poder participar desse processo? Ele consegue encontrar no site da Prefeitura de Brusque, ou ele pode entrar diretamente no ps.brusque.sc.gov.br. Exclusivamente lá, e a inscrição é gratuita. Aliás, o pessoal que participa provavelmente já tem conhecimento, né? Muita gente já sabe como é que funciona, né? A gente tem bastante pessoa que já é concurseiro, já participa bastante, eles já sabem os caminhos, né? Mas quem não é e se interessa, é só acessar o site da prefeitura e se inscrever lá. Outra pergunta, o que conta, a experiência conta bastante nessa seleção? Porque às vezes o sujeito pode ter, por exemplo, eu sei de casos de profissional que tem a graduação, tem a pós-graduação, tem especializações, mas ele tem pouca experiência. Eu tenho inclusive um conhecido meu engenheiro que ele se formou, ficou anos fora do mercado da engenharia, numa outra cidade, e acho que há pouco tempo agora que ele começou a atuar, por exemplo. Essa experiência de quem já tem, o sujeito de repente tem uma vasta experiência, mas ele não tem tantas titularidades, isso aí pesa? Vai pesar na colocação que ele vai ficar na lista, né? Aí ele pode pontuar de outras formas, porque o esquema de pontuação é tanto de tempo de serviço, como eu já tinha dito anteriormente para ti, tempo de serviço, emissão de RTs, que seriam das responsabilidades técnicas que ele já teve no passado, e de cursos de AutoCAD, que é um programa que a gente usa, Iberic, que é um programa estrutural que a gente usa.
E pós-graduação ou até um mestrado, um doutorado também serve como pontuação. A pessoa não impede ela de se inscrever, ela não vai ser desclassificada por não ter uma dessas pontuações, só que a colocação dela consequentemente vai ser menor, né? E depois tem aquele tete a tete, conversa olho no olho também, né? Acho que é fundamental nesse processo de seleção. É isso, a gente avalia todos esses, porque é uma lista grande de documentos pra gente avaliar. O RH pediu até um auxílio pra gente dar uma conferida nesses documentos, que são bastante coisa para conferir, e aí depois da pontuação a gente chama e conversa e loca a pessoa onde a gente, por exemplo, eu engenheiro civil, vai ter algumas secretarias que vão chamar engenheiro civil. Tem cargos que são exclusivamente para uma secretaria, mas engenheiro civil vão ser algumas. A gente vai conversar com a pessoa, ver qual que é a experiência dela, para a gente saber também onde locar ela da melhor forma. Às vezes, o engenheiro tem experiência em cálculo estrutural. Para mim é muito interessante. Para uma outra secretaria, às vezes não vai ser tão interessante assim. Uma outra experiência dele seria melhor. Por isso que a gente daí vai sentar, conversar com eles e a gente locar na secretaria melhor disponível para o tipo de serviço que ele é acostumado, né? Muito bem, fica então a dica para você, né, que está procurando uma colocação, uma oportunidade aí, é essa aí, de você se agarrar e fazer esse processo aí de seleção, entrar em contato aí com o pessoal da prefeitura, vai lá no site da prefeitura, onde você pode fazer justamente o encaminhamento dessa inscrição e quem sabe daqui a pouco integrar aí o quadro da equipe lá, quem sabe um dos 4 aí liderados aí pelo Lucas, né, ou então em outras pastas que vão precisar desse reforço aí na equipe. Lucas, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos.